Graça e paz, Deus abençoe a todos. O livro de Provérbios, no 13º capítulo, declara o seguinte: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. A sabedoria é algo que se aprende. A sabedoria é algo que pode ser transmitida. A sabedoria é prática em todos os aspectos, tá bom? Quando a Bíblia fala de sabedoria, ela não está preocupada com o que se chama hoje em dia no conhecimento acadêmico. Não é essa a preocupação do livro de sabedoria. A preocupação da literatura de sabedoria é orientar o indivíduo a que ele aprenda a desenvolver seus talentos, seus dons, suas habilidades, que ele aprenda a viver de uma maneira agradável a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria é algo transmitido cotidianamente. E quem inicia no processo formativo na vida do indivíduo são os pais. Nos tempos antigos, a família era a instituição fundamental e ainda hoje é, não mudou. Mudou a formação do ambiente onde a família está disposta. No passado, sociedades predominantemente agrícolas, famílias maiores do que hoje, família com vários filhos, 4, 7, 12, 20 filhos, famílias muito maiores, o que possibilitava o que naquele tempo a criança fosse criada num contexto, num ambiente quase que totalmente familiar. Os pais residiam na casa, na propriedade, um pouco mais além estavam os avós, os tios de um lado, outros tios do outro. Então, os vilarejos, as comunidades que se formavam, eram predominantemente, obviamente, constituídas por famílias, por unidades familiares. Tá? Hoje também, as sociedades são formadas por famílias, mas, via de regra, você encontra várias pessoas ilhadas, né? Ah, nós somos do Maranhão, ah, nós viemos do Piauí, o outro é de Santa Catarina, o outro de São Paulo, da Bahia, e todos vivendo ali numa região, por exemplo, só citando, por exemplo, de Mato Grosso ou Goiás, ou seja, a família não foi totalmente transferida. Então, essa mudança que nós enfrentamos hoje expõe muito as crianças. Estão sempre muito expostas, porque antes o pai e a mãe podiam contar com o auxílio dos tios, dos, dos avós da criança, né, os primos mais velhos. Então, o que se chamava de educação era algo que ocorria totalmente voltado à família. E aí o autor de Provérbios declara que desde o início dá para saber se a criancinha terá facilidade no seu desenvolvimento para a vida ou se vai ser um tipo um tanto quanto rebelde. Mas o fato é que a Bíblia ensina, porque é um livro de sabedoria, o viver corretamente pode e deve ser transmitido. Toda preocupação, toda ocupação do serviço religioso é orientar o indivíduo e possibilitar que ele preste um bom serviço religioso, que ele viva a sua fé, as suas convicções, de modo a agradar a Deus. Não existe nas Escrituras a religião do eu. A própria oração de Cristo Jesus é Pai Nosso, Deus Nosso Pai. Não estamos sozinhos em absolutamente nada. A convocação para a sabedoria expõe o caminho da insensatez ou o caminho da loucura. Tá? Os textos antigos têm esse contraste, o sábio e o tolo, né? O verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Os contrastes ajudam a criar o desenvolvimento conceitual, conforme as verdades são transmitidas. Daí segue, falando do filho que aceita, que acolhe facilmente a orientação dos seus pais, que é o sábio, e o filho que rejeita, o filho que se rebela. Daí vem todos os aspectos
da vida dessas pessoas descritos aqui nesse capítulo. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. É o filho, o teimosinho, o bocudinho, aquele que não quer aceitar a orientação, que não quer aceitar o conselho, não quer aceitar a repreensão, mas não consegue silenciar ou guardar para si as suas convicções e usa para confrontar os seus pais. Os pais eram figuras a serem muito, muito, muito respeitadas em tempos antigos. Tá? Os pais eram muitíssimos respeitados. Há todo um tratamento nas escrituras com relação ao filho rebelde, ao filho teimoso, aquele que insiste em afrontar os seus pais, nada faz para ajudá-los, tem o seu modo de vida a causar desgosto para os pais. A Bíblia contém severas repreensões para esse indivíduo, porque se com os seus pais, que ele recebeu todo o acolhimento e apoio no seu nascimento, na sua formação, ele é arrogante, teimoso, ele se rebela contra eles, e em relação aos demais que nenhuma responsabilidade tiveram ou têm em relação a ele. O sofrimento é certo na vida dessa pessoa. O que caracteriza a sabedoria, o que evidencia aqui nesse texto, nesse contexto, a condição de ter alcançado a sabedoria, é o controle da boca, o controle da fala, a escolha correta do vocabulário. Não é só saber quando falar, é aproveitar a oportunidade para falar o que é proveitoso. Essas orientações estão contidas no livro de Provérbios e em toda a literatura bíblica. Em tempos antigos, o homem sábio podia se tornar conselheiro, conselheiro dos reis. Os judeus até desenvolveram uma legislação, eu tenho aqui, uma legislação sobre a fala, tá? E nós vamos ingressar nesse material nos próximos dias, sobre a maneira como eles sistematizaram o ensinamento escriturístico e também a multidão de conselhos rabínicos em relação a isso. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Nós vemos aí o filho sonhador, né? Ele quer tudo, menos fazer aquilo que esperam que ele faça. Está sempre sonhando, né? Os pais trabalham na agricultura, ele está sonhando com aviação, né? Vive fora da sua realidade, do seu contexto. Se o jovem quer mais, e os pais sempre desejam mais do que tiveram para si, para os seus filhos, ele precisa aprender a trilhar o caminho da dedicação. O sonho produz desejo, o sonho produz, alimenta a vontade, alimenta a ambição, alimenta o propósito, o que possibilita nós alcançarmos os nossos objetivos. O empenho, o trabalho e o trabalho. Os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraças. Fala do filho justo e do filho que se volta para o caminho do pecado. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Tá? A antítese, né? Algumas pessoas querem transmitir algo que não possuem, que não corresponde à sua realidade. Falamos do filho que vive no mundo da lua, o filho de Deus que ele quer ser rico, quer estar entre os ricos, mas ele só não quer trabalhar, como diz o texto. Ele só não quer trabalhar e só não quer trabalhar do modo correto, usando de artifícios, usando de recursos equivocados para exibir algo que não pertence a ele. Aí é de conhecimento de todos o material aí que a indústria cinematográfica utiliza.
Tem até um brasileiro que ficou, ele morreu recentemente, que ficou famoso, ele sempre se apresentava como, como filho de expoentes economicamente, né, de empresários, de industriais, de grandes comerciantes. Ele vivia nesse mundo de festa, de badalação, sempre se apresentando como algo que não correspondia à verdade sobre ele. Alguns ele até enganavam, mas via de regra ele era parte da graça, né? Ele era parte da piada, enganando quem podia, quem também não pertencia àquele mundo, mas as pessoas que pertencem a esse mundo seleto, obviamente sabiam que não tem como ser esse sujeito. Eu conheço todos os filhos do fulano, meu pai tem negócios com o ciclano. Isso é coisa antiga, isso é coisa de muito tempo atrás. Sempre existiu e continuará existindo. Pessoas que insistem, alguns até assumem uma personalidade, uma identidade, uma identidade, não é só a farsa, mas alguns assumem uma persona, uma identidade psíquica alternativa, passando a se apresentar ou tentar viver como se ele pertencesse a outra realidade e não a dele. Num mundo de transtornos psíquicos, num mundo de distúrbios neurológicos, o ambiente religioso tem criado uma oportunidade perturbadora para pessoas que antigamente diziam, quando era criança, lelé da cuca. O sujeito é só um desajustado, é só um desequilibrado. Mas, como estão querendo viver como se tudo fosse uma festa, como alegria, festa, e canta, e pula, e dança, como se fosse um filme ruim de Hollywood, ou uma cópia, ou uma versão indiana da chamada Bollywood, né? Tentando viver a vida cristã como se fosse um espetáculo, né? Como se fosse um show. Amém, cada um siga o seu caminho, mas a desgraça é o que a Bíblia declara que será o resultado em relação à catástrofe de seguir o caminho, seguindo o caminho da mentira. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. É, há algum mérito em ser pobre? Você pelo menos está tranquilo, né? O risco de ser sequestrado é muito pequeno. Se bem que hoje até o pobre consegue participar dessa preocupação, consegue sofrer esse tipo de violência, né? Até o pobre é alvo de sequestro, de extorsão, de ação de criminosos. Mas o importante da riqueza é que a riqueza produz uma certa segurança. A riqueza produz lá as suas garantias. A Bíblia, a palavra de Deus, não é contra a riqueza, não é contra a prosperidade. A Bíblia é a favor da prosperidade, da riqueza, desde que frutos do trabalho honesto, desde que usados de forma justa, desde que toda essa riqueza tem o propósito de atribuir glória a Deus, tá? Louvores a Deus. A pessoa não se tornando um prisioneiro, um refém das suas riquezas. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Nós voltamos aqui para os filhos, né? O filho sábio e o filho tolo. A sabedoria, eu insisto, eu não acredito nesse negócio de determinismo. As pessoas podem mudar de acordo com o ambiente ou de acordo com a sua própria vontade. As pessoas podem se aprimorar em diversos aspectos da sua vida. Não é querer viver o que não pode ou querer ser o que não é. É querer aprimorar-se, querer viver de modo a agradar a Deus e não ser um obstáculo, uma dificuldade para o outro em relação à transmissão da graça de Deus. Então a pessoa pode se desenvolver, a pessoa pode moldar o seu caráter, pode moldar a sua personalidade de acordo com o padrão oferecido pelo próprio Deus.
A perfeição, obviamente, não dá, mas colocar-se no caminho, assumir as responsabilidades, assumir a postura correta, permitir-se moldar no seu caráter, na sua índole, assumir um controle maior e mais frequente, mais intenso, uma vigilância em relação às emoções, os sentimentos, em relação à fala, em relação ao vocabulário, né? Não é só saber o momento de falar, é ter o que falar, esse domínio, esse controle, essa responsabilidade em relação aos outros. Ninguém pode ser obrigado a ouvir os desaforos, os desabafos, as mágoas, as revoltas e os ressentimentos de quem quer que seja. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem conquista honestamente terá cada vez mais. Esse é o caminho apresentado pela Bíblia, esse é o caminho apresentado pela linguagem de sabedoria, que apresenta o trabalho. A Bíblia valoriza o trabalho, Deus valoriza o trabalho. Você não vê na Bíblia que Deus jamais convocou um desocupado para absolutamente nada. Todos os homens e mulheres que a Bíblia relata foram chamados por Deus estando trabalhando, estando envolvidos nas suas responsabilidades. Se a pessoa não assume a responsabilidade familiar, a responsabilidade com a sociedade, a responsabilidade com os seus, não há motivos para Deus oferecer-se, ser a companhia desse indivíduo em relação a um plano maior. Aqui, de novo, está o conselho, a orientação dos pais em relação aos filhos, quando usa essa linguagem aí do que vive alienado, do sonhador, querendo viver, querendo ser, algo para o qual não está preparado. Você pega o jovem para prepará-lo para o serviço, para o trabalho. Alguns já querem começar na última etapa do processo. E conforme é ensinado, não se preocupa em dominar ou em aprender. Não, depois eu dou um jeito, depois eu dou um jeito. E quando chega a hora, quando chega o momento, a pessoa não está apta. A pessoa não se permitiu moldar e capacitar. Isso é verdade em todos os aspectos da vida. Na família, no trabalho e também na vida espiritual. A vida espiritual requer que o indivíduo esteja disposto a disponibilizar o seu ser para ser trabalhado pela graça de Deus. A graça de Deus que atua nas nossas vidas, ela não é indiferente, ela atua de forma cooperadora, cooperando com o indivíduo. Se não houver cooperação, se não houver aceitação, se não houver submissão, essa graça estagna e a vida do indivíduo corre o risco de caminhar para trás. Mas é sempre possível acelerar o ritmo, é sempre possível inclinar-se mais, humilhar-se mais, voltar-se mais para Deus, para as coisas de Deus. Tempo é o que não falta no mundo. Algumas pessoas falam, estou sem tempo. Isso não é verdade. Tempo é sempre suficiente. Todo trabalho, toda tarefa. Ah, meu Deus, não dará tempo. Sempre dá tempo. O importante é saber começar. O importante é não desistir. O importante é não parar. Porque com o tempo, o resultado vem. Agora, o resultado não virá se a pessoa se acomoda, se a pessoa não se dedica e não se empenha. A Bíblia fala muito sobre isso. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Eu paro aqui nesse 12º versículo. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Você está vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos. E nós estamos vivos para Deus, que é Deus dos vivos.
Nós estamos vivos para Deus. Toda a nossa expectativa, todas as nossas ansiedades, todas as nossas ambições, todos os nossos desejos têm sido colocados diante desse Deus. Tal qual a criança que se deixa orientar, tal qual a criança que aceita a repreensão dos seus pais, assim temos sido nós, eu e você, diante de Deus ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, buscando fazer prevalecer a vontade de Deus. Aqui, ó, colar alguma dificuldade, como é normal, como é comum ao ser humano. Mas confiamos em Deus, e a Bíblia declara que essa confiança não será transformada no adoecer da alma e do coração. Ela não será infrutífera. A fé em Deus, a confiança em Deus, ela produz satisfação para a nossa alma, ela renova a nossa vida, porque Deus é fiel. Talvez o que você queira e não tenha falado é experimentar a fidelidade de Deus na sua vida e no seu viver. Talvez você tenha pensado, mas isso quem fez fui eu. Talvez no seu cansaço, talvez no seu isolamento, ou no seu esgotamento, você pode ter pensado, não, mas Deus não fez nada por mim. O que deu certo, o que deu errado. Onde está esse Deus? Deus está onde sempre esteve, nos céus. E também habitando pelo Espírito Santo, no íntimo, no coração, na alma, no espírito de todo aquele que está abatido e contrito, ou seja, voltado para Deus. Isso acontece de tempos em tempos, o ser humano, meu Deus, onde o Senhor está? Meu Deus, e agora? São fases da vida, são momentos da vida em que o espírito humano anseia por Deus, pela presença de Deus, de uma forma muito mais intensa. É fato que o espírito humano sempre tem esse anseio, essa expectativa por Deus. Mas conforme nós vivemos, de tempos em tempos, isso se aflora de uma forma mais intensa. São oportunidades para se fazer uma revisão da vida, da jornada e buscar reconhecer Deus caminhando conosco, lado a lado. É chegada a hora, é chegado o momento de experimentarmos a fidelidade de Deus. Que, segundo a palavra de Deus aqui declara, você seja renovado, que a sua vida seja renovada, que a sua alegria, que a sua paz, que a sua fé recebam esta renovação da parte de Deus, porque o anseio da sua alma, o desejo do seu espírito foi plenamente satisfeito por Cristo Jesus. E você, sim, é plenamente aceito por Deus, pela graça salvadora dele, pela fé em Cristo Jesus.